Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um desdobramento da guerra do Irã com Israel que pode chegar aqui no Brasil e é uma coisa bastante preocupante, né? Vocês sabem, eu tenho acompanhado a guerra de Israel com o Irã, né? O Irã atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023 através do Hamas, que é um proxy do Irã, é uma parte da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E agora Israel decidiu atacar o Irã em si, fez um grande ataque, está tendo um grande sucesso contra o Irã. Porém, essa guerra a gente ainda não acabou, ainda está havendo essa briga de Israel com o Irã. O Irã parece totalmente vendido nessa história, totalmente destruído, mas é um país muito grande. Tá? O Irã tem 100 milhões de habitantes, ou seja, é quase 100 milhões de habitantes, 90 milhões de habitantes, ou seja, é quase metade do Brasil, né? É um país muito grande, tem uma economia muito forte, apesar de ser sancionado por muito tempo. Então há um receio de que essa guerra escale. Para que essa guerra termine mais rápido, os Estados Unidos estão entrando nessa guerra. O Trump diz aqui que talvez eu ataque, talvez eu não ataque o Irã, mas segundo a gente tem algumas fontes aqui, o Trump já estaria decidido a atacar o Irã, ele só não quer, por enquanto, publicizar essa decisão antes do caso acontecer, né? Porque evidentemente o fator surpresa é algo importante. Então, de novo, a gente tem acompanhado isso lá no canal Mundo e Revolução, vou deixar os links aqui dos vídeos de Israel e do Irã, que a gente tem feito diariamente lá, e lógico, se acontecer o ataque americano contra o Irã, a gente vai entrar ao vivo lá no Mundo e Revolução para falar sobre isso e coisa e tal, mas o ponto aqui que eu quero falar nesse vídeo é sobre o problema do Brasil. Por quê? Porque vocês lembram do nosso problema na Tríplice Fronteira, né? A Tríplice Fronteira é muito usada para financiar o Hezbollah, tem vários agentes do Hezbollah, e o Hezbollah é ligado ao Irã. E o Irã, a gente sabe que o Irã está com muitas sanções, então muito da canalização de dinheiro e compras internacionais do Irã está passando por Foz do Iguaçu, Cidade del Este e Porto Iguaçu, na Argentina, ali na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Então, para atingir essa refinaria do Irã de urânio, teria que ser uma bomba bunkbuster americana, que é a GBU-57, que ela é capaz de ir até 60 metros em concreto ou então 200 metros em terra, e aí ela conseguiria destruir, chegar nessa instalação iraniana lá. Então é por isso que talvez os Estados Unidos entrem nessa guerra para acabar totalmente com toda a capacidade iraniana de refinar o urânio, né, de enriquecer o urânio para chegar na bomba atômica, né? Olha só, depois que os Estados Unidos destruir essa refinaria, coisa e tal, é bem possível que a coisa pare, tá? Que Israel pare e os Estados Unidos parem, porque a verdade é que querer controlar o Irã seria muito complicado, mas até você conseguir eliminar essas refinarias todas aqui, é uma coisa muito importante essa luta contra o Irã. Ninguém no mundo quer o Irã com armas atômicas. Por quê? Porque o Irã não é um país normal, o Irã é uma ditadura. Uma ditadura pode fazer coisas malucas. Olha o Putin, a quantidade de loucura que o Putin tem feito, né? Então ninguém quer o Ayatollah com essa bomba atômica. Não é só por questão de Israel, não. A Arábia Saudita também tem briga com o Irã por conta de sunita, xiita, né, aquelas divisões no Islã e coisa e tal. Então, assim, ninguém confia nos Ayatollahs com bomba atômica. Então, todo mundo está apoiando os Estados Unidos nessa. Mesmo países ali no Oriente Médio que falam da boca para fora que não, que são contra, que condenam o Israel, que dizem que o Irã tem que ter um direito, não sei o que lá, mesmo esses países, reservadamente, está todo mundo ajudando Israel. O Egito está parando os manifestantes que queriam entrar em Gaza, a Jordânia deixa Israel usar o espaço aéreo dela tranquilo, a Síria deixa usar o espaço aéreo dela, está todo mundo querendo acabar com a bomba do Irã. O problema todo é o seguinte: a gente não sabe, pode ser que realmente os Estados Unidos entre, destrua essa instalação e essa guerra acabe essa semana. Existe essa possibilidade, tá? Pode ser que acabe rapidamente essa semana. O Irã totalmente destruído, com um monte de coisa destroçada e sem capacidade de produzir a bomba. Foi o que Israel fez com o Iraque na década de 80 e a Síria nos anos 2000. Esses dois países queriam, na época, também fazer bombas atômicas.
Israel foi lá, destruiu tudo que eles tinham de instalação atômica, jogou a tecnologia deles para a Idade da Pedra, matou os cientistas todos, exatamente o que está fazendo no Irã, e daí nunca mais esses países tiveram condição de criar bombas atômicas ou coisas que o valham, né? O Hezbollah, inclusive, disse que por enquanto não está nessa guerra, a guerra de Israel com o Irã. Israel fez um acordo de paz com o Hezbollah no final do ano passado, no início desse ano, na verdade, antes do Trump tomar posse, de forma que Israel e o Hezbollah não estão atacando um ao outro nesse momento, né? Depois também da operação dos Pagers, né, que acabou destruindo um monte de guerrilheiro do Hezbollah, né? Mas, segundo o Hezbollah, se os Estados Unidos entrar diretamente na guerra, o Hezbollah vai entrar em ação. É o aviso que eles estão dando aqui, né? Eu não sei se isso vai fazer muita diferença, nem se eles vão fazer isso mesmo, porque a verdade é que tanto o Hezbollah, quanto o Hamas, quanto os Houthis do Iêmen, que é um terceiro grupo terrorista, também financiado pelo Irã, eles só conseguem fazer o que eles fazem com o financiamento do Irã, tá? O Hamas não tem dinheiro para fazer nada, o Hezbollah não tem dinheiro para fazer nada, eles vivem de dinheiro que o Irã consegue dar para eles, né? Então, eu não acredito que ele vai entrar, mas de qualquer forma, qual que é o problema que a gente está vendo aqui? O problema que existe nisso daqui é que, vamos supor, se for uma guerra rápida, não tem problema nenhum. Se for uma guerra rápida, Estados Unidos entrou, destruiu a porcaria toda lá das instalações atômicas do Irã, varreu Teherã do mapa, né, transformando um grande estacionamento Teherã, aí depois sai e deixa para lá, o pessoal lá se vira lá para fazer alguma coisa, igual o Afeganistão lá, voltam para a Idade da Pedra e pronto, na vida que segue, né? Se for isso, menos mal. O problema é se não for isso, se for uma guerra mais longa, se os Estados Unidos tiver que brigar no Irã por mais tempo, né? E aí, qual que é o problema? A gente sabe que existe um problema desses grupos, desses proxies do Irã aqui no Brasil, tá? Comunidade iraniana aqui no Brasil até existe, mas não é muito grande. A maior parte da comunidade árabe que tem aqui no Brasil, os iranianos não são árabes, tá? São persas, né? Mas você tem comunidades árabes aqui, você tem muita gente do Líbano aqui no Brasil. Esse é o ponto, por isso que o Hezbollah é muito forte aqui no Brasil. O Líbano teve uma guerra civil muito pesada, acho que foi nos anos 80, anos 90, não me lembro, e daí muita gente do Líbano fugiu aqui para o Brasil, se estabeleceu aqui no Brasil, e no meio dessa gente toda, veja, a imensa maioria das pessoas que vieram do Líbano e de outras regiões do Oriente Médio aqui para o Brasil são pessoas honestas, que são muito bem-vindos, vieram trabalhadores para trabalhar aqui no Brasil, são responsáveis por muito da grandeza aqui do Brasil, né? Os hospitais sírio-libanês, o Hospital Sírio-Libanês, olha só, foi criado por pessoas que vieram da Síria e do Líbano, né? Então, assim, são pessoas de bem. Enfim, eles teriam fazendo um monte de coisas, de crimes ali, e esse dinheiro seria usado não apenas para financiar o Hezbollah, não apenas para eles enriquecerem, mas também para financiarem o Hezbollah, né? E em troca disso, o Hezbollah e o Irã conseguem fornecer um monte de informações, porque, veja, você ter o apoio de um Estado por trás de você ajuda, tá? Você consegue falsificar a identidade, por exemplo, você consegue um monte de coisa que você consegue fazer se você tiver um Estado por trás de você. Você vira um grupo terrorista, um grupo criminoso muito mais efetivo no final das contas, né? E é possível que esse pessoal esteja usando o Brasil justamente para lavar dinheiro para ajudar o Irã. Junte-se a isso o fato de que o Lula tem uma visão, digamos, favorável ao Irã, né? Deixou o Irã atracar navios aqui no Brasil e coisa e tal. Eu falei outro dia, não acredito que tenha havido contrabando de urânio, a gente já expliquei isso em outro vídeo, não faz nem sentido. O urânio aqui no Brasil que a gente tem é refinado só até 5%, que é para usar em usina nuclear, então não faz sentido. Esse tipo de urânio o Irã tem também lá, ele não precisa disso, então não tem esse problema, mas outras coisas, né, lavagem de dinheiro e compras indevidas de equipamentos, esse tipo de coisa, pode ser que essa célula esteja fazendo aqui. E isso dá margem já hoje, pela legislação atual, a sanções americanas secundárias contra o Brasil, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Esse vídeo é um alerta para esse tipo de problema, né? Os iranianos estão indo para a questão de cripto, e justamente as sanções com a Rússia também tem muita coisa de cripto, e o pessoal pode estar usando
empresas que eles criaram na região de Foz do Iguaçu para fazer esse tipo de coisa. De novo, não é qualquer árabe que está com isso, não é qualquer libanês que tem problema, a maior parte são pessoas honestas, trabalhadoras e coisa e tal, mas tem pessoas no meio dessa turma aí que podem ser criminosos, que podem estar ajudando o regime do Irã, podem estar ajudando o Hezbollah. E isso pode sobrar para todo mundo aqui no Brasil, uma vez que a gente tem um presidente de merda que ama terroristas.